Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 17 de setembro de 2021, nós gostaríamos de conversar sobre a aura magnética. Todos os seres vivos, conforme os estudos do Espiritismo, todos os seres vivos possuem um campo magnético, uma aura magnética. Nessa aura, ou seja, essa aura magnética dos seres vivos reflete as emoções dos seres vivos, desde os animais mais inferiores até os mais elevados. No caso, os seres humanos, nós. E de maneira que também tem aura magnética os mundos, os planetas. Eles têm aura magnética, que reflete também o estado espiritual negativo ou positivo da sua humanidade. É o que o Espiritismo nos ensina. E essa aura magnética, ela já foi comprovada lá na Rússia pelos cientistas da Universidade de Kirov, que através do equipamento da época, isso há uns 60 ou 70, uns 50 ou 60 anos, mais ou menos, um casal de cientistas, o casal Kircher, eles criaram esse equipamento, essa máquina, que fotografa não só a aura magnética, que reflete o pensamento dos seres humanos, das criaturas humanas, a natureza, a cor dos pensamentos, como também, com esse equipamento, conseguiram fotografar o perispírito, ou seja, o corpo etéreo, o corpo etérico, o corpo celeste de Paulo o apóstolo, que é o mesmo corpo que Paulo fala, o corpo da ressurreição. E de maneiras que essa aura magnética reflete nos seres humanos, os seres humanos refletem seus pensamentos, os pensamentos de ódio, de rancor, de vingança, reflete nessa aura magnética com uma cor escura, sombria, e os pensamentos bons, que refletem as boas qualidades morais, as virtudes, também refletem nesse campo magnético ou nessa aura magnética. De maneira que todos os seres vivos, o Espiritismo já diz isso, e Kardec também nos ensina isso em seu livro A Gênese, desde 2 séculos atrás, quando surgiu o Espiritismo, 1 século e meio mais ou menos, que o Espiritismo surgiu em 1857, já se fala nesse campo magnético, essa aura magnética. Mas essa aura magnética foi ou é uma invenção do Espiritismo? Não. Foi uma novidade que os espíritos da codificação nos trouxeram? Não. Desde o começo da humanidade que existe essa verdade comprovada, principalmente pelos antigos egípcios e pelos sacerdotes das religiões mais antigas aqui do nosso planeta. Notadamente,
os sacerdotes das doutrinas, das filosofias, das religiões orientais, a Índia, a China e todos aqueles países daquela época já falavam, estudavam sobre esse campo magnético que todos os seres vivos possuem, onde se reflete as emoções dos seres vivos, principalmente das criaturas humanas. Quando nós pensamos bem, a aura magnética reflete uma cor, como nós acabamos de declarar. Quando pensamos mal, pensamentos de inveja, de ciúme e coisas do gênero, aí gera as emoções e as emoções se refletem nessa aura magnética. E de maneira que, para esclarecimento, nós conduziremos as criaturas, para os interessados no Espiritismo, para o estudo das obras de André Luiz, a série André Luiz. São obras espíritas psicografadas pelo médium espírita Francisco Cândido Xavier, que todos podem estudar, podem colher ensinamentos mais minudenciados sobre a aura magnética ou o campo magnético que todas as criaturas humanas possuem, que já é uma emanação do próprio perispírito, ou seja, do corpo espiritual, que nós sabemos, e todos que conhecem o Espiritismo, sabem que o Espiritismo apresenta o espírito, quando está reencarnado, apresenta três seres, pode-se dizer, é o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo material. O corpo material reflete o que está no perispírito, e o perispírito é o intermediário, que recebe do espírito propriamente dito, que é o que pensa, não é? O que pensa o espírito é a alma. E o espírito, a alma, não tem forma, é uma centelha de inteligência, é um átomo de inteligência, mas tem que estar ligado à matéria, ao corpo, pelas sucessivas reencarnações, e se liga através desse corpo intermediário que Allan Kardec, pesquisando, criou um neologismo, uma palavra nova para designar esse corpo espiritual, e deu o nome de perispírito, ou seja, um envoltório em torno do espírito, da alma, que não tem forma. É o perispírito, é esse intermediário, que ele forma a ponte entre o corpo material e o espírito propriamente dito. Esse perispírito é que reflete as emoções da alma, são transferidas para o corpo espiritual, esse corpo celeste, ou corpo da ressurreição, que Paulo o apóstolo fala nas Escrituras, e o corpo fluídico, esse perispírito, transmite para o corpo material. Aí daí surgir a aura magnética, refletindo as emoções do espírito, que transmitiu para o corpo espiritual, e o corpo espiritual transferiu para o corpo físico, ou seja, formando o campo magnético, a aura magnética. E de maneira que, nos mundos, como os mundos também têm a aura magnética, se pudéssemos, com uma nave espacial, ver a aura magnética do planeta Terra, ela, em alguns lugares do planeta, brilha luz, em outros brilha escuridão. E assim em todos, mais ou menos em todos os mundos, só que nos mundos elevados, ela tem uma única cor colorida, que reflete a elevação espiritual deste mundo elevado,
Mas como a Terra é um mundo inferior, é um mundo atrasado, onde a humanidade é misturada de ódio, de rancor, de sensualismo, de paixões desregradas, aí reflete da humanidade esses pensamentos que geram as emoções, reflete no campo espiritual da Terra, que é a aura magnética do planeta. Isso é o que nos ensina a doutrina espírita, é o que nos ensina o Espiritismo. E de modo que aproveitamos o ensejo para responder uma pergunta aqui que nós detectamos, encontramos aqui em nosso e-mail. A criatura pergunta: sessão mediúnica e sessão espírita, qual é a diferença, ela pergunta, de sessão mediúnica e de sessão espírita? Ora, sessão mediúnica, ela ocorre em qualquer localidade, em qualquer lugar. Sessão mediúnica, que significa reunir um grupo de médiuns, não quer dizer que sejam espíritas, não é uma sessão mediúnica de mediunidade, pode ser numa igreja católica, pode ser numa igreja de crente, pode ser em casa de materialista, desde que ali exista um grupo de médiuns, ali é uma sessão mediúnica, que nada tem a ver com a sessão espírita. Aquela sessão mediúnica, como dissemos, pode ocorrer em qualquer lugar, que muita gente confunde com sessão espírita. A sessão espírita, propriamente dita, é aquela que ocorre nos centros espíritas, nos grupos espíritas, grupos do espiritismo, onde se estuda Allan Kardec, e que os médiuns e as sessões são dirigidas, orientadas pelas obras do Espiritismo, pelas obras de Allan Kardec. Essas são as sessões espíritas mediúnicas, sessão espírita mediúnicas, que são muito diferentes das sessões mediúnicas, essas que nós acabamos de citar, que podem ocorrer em qualquer lugar. Que os médiuns, a mediunidade, como sabemos, ela é universal. Onde existir um grupo de médiuns e se reunirem na Igreja Católica, em qualquer religião, ou que não tenha religião, é uma sessão mediúnica, porque ali vão se comunicar os espíritos, mas não quer dizer que seja uma sessão espírita mediúnica. Sessão espírita mediúnica é, como dissemos, as que ocorrem nos centros espíritas, sob a orientação das obras de Allan Kardec, principalmente pelo manual de mediunidade, de médium, de fenômenos, escrita da autoria de Allan Kardec. Aí sim é que se chama as sessões espíritas mediúnicas, as sessões mediúnicas espíritas, debaixo da orientação do Espiritismo. E de maneira que nós encerramos o nosso programa com esta resposta e voltaremos com o próximo programa, uma nova edição, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.